os tipos de mapas que, no caso, eu já fiz, né? É claro que a ferramenta ela é robusta, tem muito outros tipos de mapas que você pode integrar dentro da ferramenta, né? O Fábio só estava querendo vamos dizer assim, uma pincelada, né, do que a ferramenta Power BI é capaz, né? Então, eu preparei aqui um conjunto de mapas, né, que eu já trabalhei em algum momento, assim, nessa minha vida profissional de cientista de dados, eu já trabalhei bastante, assim, com mapas, né, com construções de mapas, né, mapas temáticos e tudo mais. Então, eu preparei, né, para esse início de aula, antes de começar a questão do DAX, só para mostrar, né, para exemplificar e deixar aqui para até deixar gravado, né, porque nossas aulas são gravadas, para caso vocês queiram consultar, né. Então, o primeiro mapa que a gente fez foi esse mapa aqui, o mapa simples, né. A gente chama de simples porque ele é só o ponto no mapa e você consegue atrelar ele a um tamanho de bolha, vamos dizer assim, mediante a coluna que você arrasta ali para o tamanho da bolha, tá? Então, só para lembrar vocês, selecionei aqui o mapa, então eu tinha aqui na tabela de vendas, eu tinha aqui o endereço, né? Ah, tá. Eu peguei o endereço da dimensão lojas, que aí na última aula eu expliquei o conceito de modelagem, né? Modelagem e relacionamento, né? Entre as tabelas. E aí, pelo fato dessas duas tabelas, a dimensão de lojas e a tabela de vendas, né? Essas duas tabelas que a gente importou aqui, pelo fato delas terem uma correspondência, ou seja, eu tenho pelo menos uma coluna em comum entre elas, né, e que os dados se casam, né, ele faz essa correlação direta, e aí eu posso utilizar aqui o endereço da tabela de dimensão e o total pago, que é uma coluna dentro da tabela vendas, que ele vai conseguir construir da mesma forma para mim. São duas tabelas que são diferentes na sua, vamos dizer assim, na sua íntegra, né? Só que, pelo fato de em uma tabela eu tenho informações que são correspondentes na outra tabela, eu consigo fazer esse casamento das informações e ele consegue entender esses dados e plotar ali no qualquer gráfico que você estiver fazendo, tá? Então, eu exemplifiquei aqui no, no gráfico de mapa, né? Mas também aqui, se a gente colocar, nesse caso aqui, a loja da tabela dimensão e os outros dados da tabela vendas, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai puxar lá todas as informações corretas por conta desse casamento das informações, né? Então, voltando aqui, esse é o nosso primeiro exemplo de mapa, né? O mapa que eu chamo de simples, né? Porque ele é só o mapinha aqui do globo. Ele puxa informações da API da Microsoft, a API de mapas da Microsoft, que é o Microsoft Bing, né? E você precisa passar alguns critérios aqui, algumas informações para ele poder trabalhar, né, com os dados. Então, ele precisa da localização, tá? E ele precisa de um tamanho. Na verdade, ele não precisa do tamanho. Aqui a gente pode, por exemplo, remover o tamanho aqui e ele vai pontuar no mapa aqueles endereços que eu coloquei lá na coluna endereço, tá? Ele vai caçar isso dentro da API dele, onde fica esse endereço. Ele tem lá na API dele o ponto de cada um desses endereços, né, a latitude e a longitude, e ele já pontua para a gente no mapa ali em tempo real, tá? Aí, se você quer melhorar o mapa, melhorar não, trazer mais critérios para preencher o seu mapa com outras visões, eu arrastei o total pago aqui para o tamanho da bolha, que aí ele vai nos indicar qual é daquelas lojas ali, dentro desse contexto dessa tabela de vendas, qual é a loja que teve a bolha maior, que significaria aquela que teve o total de vendas maior ali dessa empresa. Tá? Então, a gente pode ver ali que ele já mostrou ali o tamanho da bolha, e algumas bolhas, né, são maiores do que as outras, né? Podem perceber aqui. Então, ele dá uma visualização mais legal, mais bacana e tudo mais. Na aula 4, eu acho, ou na aula 3, se eu não me engano, a gente fez um outro estilo desse mapa,
onde a gente pegou as cidades, né? Então, a estrutura desse endereço aqui, deixa eu abrir aqui a parte de dados, né? A estrutura dessa tabela vendas aqui, ó, ela está mostrando o endereço como se fosse um endereço completo. Logradouro, o nome do logradouro, o número, o bairro, né? Aí nós temos a cidade, o estado e um CEP, tá? Com essas informações, ele já pega lá na API da Bing, ele já pega o endereço certinho, ele já tem lá o ponto que ele vai colocar dentro daquele endereço. No caso, quando a gente construiu aquele mapa das cidades, a nossa estrutura, a nossa tabela, era uma coluna que tinha um rótulo chamado cidade, e a informação, né, o lançamento em cada uma das linhas, era a cidade nua e crua. Era São Paulo, eu acho que era São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Campinas e Ribeirão Preto, se eu não me engano. Então, só com a cidade, ele já vai reconhecer que é do Brasil e que são de vários estados diferentes, tá? Embora, ainda assim, ele possa cometer alguma cagada de puxar uma cidade de outra, uma cidade que você quer que seja Fortaleza, não sei se existe outra Fortaleza no nosso país, mas no caso de Campo Grande, por exemplo, talvez ele possa trazer Campo Grande do Rio de Janeiro, que já é uma cidade emancipada, se eu não me engano, tá? Posso estar cometendo é, comentando uma fake news, mas se tiver uma base de dados com cidades com nomes iguais, ele pode apontar em erro, ele pode resultar em um erro. E é o que eu vou mostrar para vocês quando a gente tenta fazer, por exemplo, por bairros de Campo Grande, ou até cidades do Mato Grosso do Sul, tá? Então, esse é o nosso primeiro mapa, tá? Vou mostrar aqui pro pessoal que tem interesse nesse tema, né? Aí, o nosso mapinha aqui, tá? Nessa primeira abinha que eu fiz aqui, é a réplica do aula 5 aqui, da tabela, da aba aula 5, tá? Aí nós temos aqui, ó, eu fiz aqui uma geolocalização com outro tipo de dados, tá? Então, eu vou clicar aqui na tabela para mostrar para vocês. E aí eu importei aqui para o nosso Power BI, para o nosso relatório, essa base de dados aqui, cidades MS, tá? E ela tem, basicamente, a informação da cidade, o estado, uma ordem, aí tá de 1 até, são 79 municípios, eu acho. Então, 1 até 79, país, população e região, tá? Região dentro do estado. E aí o que acontece? Ele está mostrando aqui o Brasil porque uma das minhas colunas é uma coluna que basicamente orienta, né, essa construção do mapa, avisando que eu estou pegando dados apenas do Brasil, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a cidades MS POP, que é o nome que eu dei aqui para a nossa tabela. Então, como eu falei, eu tenho uma coluna de ordem, que vai de 1 a 79, são 79 municípios, né? A cidade, o estado, o país, a região e a população. Perceba que estado e país, eu repito a informação para cada uma das linhas, certo? Por quê? Porque todas as cidades pertencem a Mato Grosso do Sul e pertencem ao Brasil, tá? Só que isso é uma forma de você realmente apontar dentro do gráfico que você tem não só uma hierarquia, mas que aquele conjunto de cidades pertence a um estado e pertence a um país. Então, eu vim aqui, ó, e arrastei o país aqui para nossa base de dados aqui, para o nosso mapa, certo? Então, aqueles campos lá de localização, ao invés de eu carregar agora o endereço, eu carreguei aquela coluna de país. Depois eu fui lá embaixo dele, eu carreguei a coluna aqui do estado, ó. Lá cliquei, arrastei e trouxe aqui para baixo a coluna de estado, tá? Para ele ficar justamente numa hierarquia abaixo da do país, tá? Para que quando eu fizer o drill down, que é um recurso dentro do Power BI, que é para você baixar a uma hierarquia, tá? Como a gente estava vendo aqui na nossa tabela da aula passada. Nessa tabela aqui, ó, na matriz,
Perceba que ele tem aqui habilitado o drill down, né? Quando eu faço um drill up, que em inglês significa, talvez seria retornar, não vou dizer que é retornar, mas é como se fosse nesse conceito, né? De colapsar, eu clico aqui, ó, antes ele estava mostrando, inclusive, os itens por fornecedor. Então, contou lá, ele forneceu vários itens para a minha empresa, e eu vendi nessa ordem aqui esses itens, né? Então, a hashtag Toys é uma outra fornecedora, ela forneceu esses itens. Quando eu cliquei aqui para fazer o drill up, para recolher, ele recolhe os itens. Agora ele está mostrando só os fornecedores e o quanto esses fornecedores, o quanto eu tive lucro com a venda dos itens desses fornecedores, tá? Eu aperto mais uma aqui, aí ele já está me mostrando a nível de loja, tá? O quanto que cada loja faturou, né, ali naquele contexto. E se eu faço um drill down, né, que é esse cara aqui, não, é esse cara aqui. Quando eu faço um drill down, esse botãozinho aqui, ó, ele vai e começa a abrir a nossa hierarquia, tá? Cliquei uma vez, apareceu os fornecedores, cliquei outra vez, ele apareceu lá a nível de produto, tá? Então, a mesma ideia, o mesmo conceito aqui, no nosso mapa. Ele está mostrando primeiro o Brasil, porque é a nossa primeira amostra ali, é aquela coluna de país, e tem Brasil lá, então ele vai mostrar só o Brasil. Se em alguma linha daquele país, daquela coluna, estivesse marcando Peru, por exemplo, ele ia marcar Peru ali no mapa também. Ele ia fazer todas as não sei se é circunferência, não é circunferência, a circunscrição, também não sei se é a palavra correta, mas ele ia circular certinho toda a região, todos os limites aqui do país Peru, tá? E assim sucessivamente, se você escolhesse e você colocasse nesses dados Bolívia, Paraguai, Estados Unidos e qualquer outro país do mundo, tá? Ele vai marcar, ele vai entender que você está trabalhando com aquele país. Quando eu desço um nível de hierarquia aqui, ó, como o meu próximo nível é Mato Grosso do Sul, né, é o estado, e naquela coluna eu só coloquei Mato Grosso do Sul, ele entende que eu estou dentro do Brasil, eu estou dentro, e agora eu estou olhando para o estado do Mato Grosso do Sul, tá? E aí, nesse nível aqui, o Power BI, a API da Microsoft, o Microsoft Bing, ela entende os nossos 27 estados numa boa. O único problema é quando a gente vai para nível de cidade, ó. Eu desci um nível aqui para mostrar Campo Grande e percebo que no mapa ele está faltando aqui, ó, esse município, tá? Se a gente aproximar aqui, é Bela Vista, tá? E ele não reconheceu, ele não pintou, tá? Aí vocês vão perguntar, mas por que está nessa divisão aqui, que são as divisões das regiões, das macro-regiões do estado? Porque eu coloquei um nível aqui, região, né? Então, a gente tem aquela coluna lá, ó, por região, aí eu coloquei lá, peguei essa tabela da internet, então eu peguei lá, Campo Grande, região central, Dourados, região da Grande Dourados, e cada uma delas tem uma cor certinha aqui no nosso mapa, né? Então, ele foi pintando aqui de acordo com o que está na informação. E você passando o mouse em cima das cidades, ele vai pontuar para você, tá? Ó, aqui, no caso, estou mostrando Rio Verde, agora estou mostrando Corumbá, agora estou mostrando Porto Mutinho, só que ele não mostrou a tal da Bela Vista, tá? E isso é um problema, né? Infelizmente, ele não reconheceu a cidade Bela Vista. Pode ser o erro de digitação? Pode ser, mas a tabela que eu fiz eu peguei da internet, né? O nome aparentemente está certo, né? Onde está Bela Vista aqui? Cadê? Talvez porque tem Bela Aqui. Vista no Paraguai, assim como a Mambai também, né? Tem Paraguai Bela Vista e Bela Vista no Mato Grosso do Sul também. Então, e aí é um ponto falho da Microsoft Bing, né? Que é do mapa da Microsoft. A gente não, infelizmente, não tem como muito o que fazer, tá? Eduardo, Oi? mas se eu for lá na tabela e colocar Bela Vista, Mato Grosso do Sul, será que ele não... Eu já fiz esse teste. Já fiz, não inclusive, fez no isso, passado, e fiz o teste hoje. Se você colocar numa mesma coluna a cidade, o estado e a região, e o país, ele ainda assim, ele não pega.
Ele, na verdade, ainda pega até com mais defeitos, né? Não sei o que acontece, ele reconhece uma cidade aqui perto de Londrina, no Paraná, ele reconhece Bataguaçu, então eu não sei se ele pega bairros também das cidades, enfim, ele faz uma bagunça toda. Então, para esse tipo de mapa aqui, foi o melhor que ele sabe fazer aqui para apresentar para nós, né? A nível de país, ele pega muito bem, tá? A nível de estado, na verdade. Então, Mato Grosso do Sul, se eu tivesse dentro lá daquela coluna estado, alguma outra linha que estivesse São Paulo, ele ia pintar todo, ele ia, né, fazer o polígono inteiro do estado de São Paulo. E assim sucessivamente. Ele pega numa boa. Ele entende muito bem. Quando entra para nível da cidade, aí eu já não sei. Alguém sabe me dizer se Bela Vista é uma cidade recente do nosso estado? Não, né? É uma cidade antiga, né? Não, É a mais antiga. É a mais É? antiga. Então não é por questão disso. Eu pensei que... O Gabriel Klinge está querendo entrar, não está conseguindo se autorizar ele a entrar aí. O pessoal da EGOV poderia dar um suporte para nós? Ele mandou no WhatsApp aí. No WhatsApp? É. No grupo? No grupo, é. Ah, tá. Peraí, deixa eu mandar o link direto do Meet para ele. Será que ele não tem acesso ao Moodle? Não, ele deve ter acesso que ele estava entrando normal, né? Agora tem que liberar ele. Deixa eu colocar. A Clarice tem que liberar ele. Ah, sim, não, ele já tem acesso ao link, né? Não vai adiantar nada aqui, né? Tá. Eu vou ver se a Clarice... Ajuda ele lá, né? Aham. Deixa eu só chamar aqui a Clarice. Você pode estar... Consegue escutar nós? Não, né? Só você? Não, ela escuta todo mundo, né? Mas não sei se ela tá ali agora. Deixa eu só... Rapidinho. Eu vou pedir pro Diego que me ajudar. Tá. Diego, se puder dar um help para nós aí. Já desceu para poder ver. Tá? Perfeito. Então, nesse nível A Clarice me chamou no WhatsApp. Será que o Gabriel entrou? Ainda não, né? Mas eu já avisei ela aqui, ela já viu no WhatsApp. A princípio, ele já vai entrar já. Então, tá. Vamos lá. Por nada, por nada. Então, a nível de estado, ele reconhece muito bem. Só quando entra nos detalhes da cidade, aí ele já dá uma falha. Eu vou olhar mais uma vez, que Bela Vista está escrito correto, eu já tentei de outras formas, e realmente ele não pinta a Bela Vista, né? Bela Vista aqui, ó. Então, realmente, é uma falha, talvez, aí de entendimento da API, tá? Vamos lá, então, para o nosso próximo tipo, que é o bairros, né? Para mostrar para vocês que ele não faz isso de uma forma legal. E aí eu vou mostrar uma forma de fazer os bairros, mas usando o mapa de formas, tá? Esses dois mapas aqui, o coroplético que fala, ele é esse mapa aqui, ó. Essa opção aqui, ó, mapa coroplético. Ele fica entre o mapa, vamos chamar assim de mapa comum, mapa normal, e o mapa de formas, tá? Que é esse mapa de formas que dá certo você mostrar os bairros e as cidades do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Esse mapa coroplético, só para mostrar para vocês, pessoal, joguei lá as hierarquias. País, estado, cidade e bairro, tá? Então, tá em nível de hierarquia, certo? Aqui, no caso, eu estou na hierarquia mais baixa, e percebe, no caso aqui, eu estaria na hierarquia do bairro, e percebam que ele nem está mostrando os bairros para mim, ele está mostrando Campo Grande, ele até está pintando aqui, ó, que o perímetro urbano, né, de Campo Grande, ele está bem forte, né, está num azul bem forte. Mas, se vocês olharem aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho do gráfico, né, e se vocês olharem aqui, ó, aqui está a nossa cidade de Campo Grande. Alguns bairros ele está pintando, certo? Só que, como ele reconhece também Campo Grande, e aí em Campo Grande ele não pinta, ele não deveria pintar, né, a nível de bairro, ele está pintando a nível de bairro, aí ele coloca a camada inteira de Campo Grande em cima dos bairros, né?
e ainda assim tem alguns bairros que ele não reconhece. Vou ir um nível abaixo aqui, opa, voltar para o nível acima. Agora ele está mostrando a cidade, Campo Grande, tá? Vou mostrar para vocês Mato Grosso do Sul e Brasil. Agora eu vou voltar a descer aqui, tá? Nas hierarquias. Então, Mato Grosso do Sul, aí Campo Grande, que é o nosso nível da cidade aqui, e aí, quando eu tento descer a um nível dessa hierarquia, que é os bairros, ele dá algum entendimento errado aqui, né? Por exemplo, ele reconhece os Estados Unidos como América, e nós temos um bairro aqui em Campo Grande, pelo menos nas informações que eu tenho da Planurb, tá? Dos bairros oficiais de Campo Grande, porque se você for pegar outra fonte, os bairros de Campo Grande são outros, né? Então, eu peguei os bairros, pelo menos acho que são oficiais da Planurb, o Fábio, que está aí, pode até falar melhor sobre isso, né? Mas acho que são 72 bairros, se eu não me engano. 74 bairros. 84, isso, Não, 84. 74, 74. 74, 74, isso. América é da região urbana do centro. Isso, isso. E aí ele não reconhece, né? Ele reconhece a América como um país, né? E percebam que, por exemplo, aqui ele pega algumas informações erradas, por exemplo, aqui ele delimitou Aquidauana como o bairro Guanandi nosso, né? Então ele dá um bug muito grande, né? Aqui ele pega Taquarussu como município de Taquarussu e Amambaí como município do Amambaí, né? Os bairros Amambaí. E Taquarussu ele pegou como as cidades, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, ele pegou Tarumã, ele pegou Bandeirantes, que devem ser cidades ou distritos lá de São Paulo. Ele pegou até na Bolívia, ó, por exemplo, Monte Líbano, não sei se é uma cidade, enfim. Então, realmente, para mostrar para vocês que esse mapa aqui, o Coropédico, ele é muito falho. Ele funciona bem para país e estados dentro de um país, ou províncias dentro de um país, quando o país tem essa divisão de província. Ou regiões, né? Enfim. Mas quando entra no detalhe de cidade, eu já não sei o que dá nele, ele já não reconhece muito bem, né? E eu já tentei fazer diversos testes, né? Colocar tudo numa mesma coluna, ou separar por colunas, e todas elas eu falhei, né, miseravelmente, né? Então, mas existe uma solução, tá? Para quem quer mostrar bairros ou cidades do Mato Grosso do Sul, por exemplo, existe o famoso shape, né? Que a gente costuma falar dentro dessa área, que é de geolocalização, né? Então, eu tenho aqui, para mostrar para vocês, eu tenho o shape das cidades do Mato Grosso do Sul, tá? Das 79 municípios do Mato Grosso do Sul, tá? Então, esse shape, ele depende do órgão, né? Tem, por exemplo, o governo do estado, eu não achei fácil isso, eu achei o shape do Mato Grosso do Sul na base de dados do IBGE, tá? O shape de Campo Grande, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daí que você falou tem no PIN. PIN é da Agraer, tá? PIN MS, tem vários, inclusive de meio ambiente também. Bacana. Então, nesse caso aqui, ele está pontuando para a gente os bairros de Campo Grande, tá? Esse aqui, Fábio, eu peguei lá naquele área de downloads do Cisgram, né? do Cisgram. A Kelly que coloca lá, o plano diretor. Isso. Então, assim, o que é o shape, né? O pessoal pode me perguntar, o que é o shape? O shape, ele é um arquivo, deixa eu abrir aqui para vocês. Opa, aqui. Documentos, espera só um pouquinho. Aqui, o shape, pessoal, ele é um arquivo que a extensão dele, né, o Word, por exemplo, a extensão dele é TXT, o Excel, a extensão dele é XLSX. O shape que o Power BI trabalha, pelo menos, tá, porque tem vários tipos de extensões que trazem a topografia de um mapa. Trazem as coordenadas de um mapa. Nesse caso aqui, o que o Power BI trabalha e aceita são do tipo JSON, tá? Esse ponto JSON. E aí ele é um arquivo cheio de coordenadas lá, cheio de coordenadinhas. Ó, perceba que a gente tem coordenadas aqui, tá? Coordenadas extraídas, né, de um mapa real.
E lá no finalzinho, ele tem as informações do mapa, nome, local. Deixa eu mostrar para vocês. Aí isso aí, gente, eu não vou nem mostrar, até porque nem eu sei programar esse tipo de informação, tá? Então, realmente, você precisa ter acesso a esses mapas, né? Então, tem que procurar as bases, os órgãos oficiais que tenham esses mapas, né? Esses arquivos, né? Então, perceba, ó, ele tem lá Corumbá, ele tem lá Sete Quedas. Então, todas as cidades, Hidrolândia, todas as cidades estão aqui carregadas, né? Só que em formato de linguagem de programação, vamos dizer assim, né? Que é a extensão JSON, tá? E aí, você tendo posse desse arquivo, né? Por exemplo, cidades em JSON, aí você carrega para dentro desse mapa aqui, que é o mapa de formas. Aí, como que faz isso? Eu vou fazer do zero para mostrar para vocês e posso disponibilizar depois esses arquivos para, caso vocês queiram ter, né, e trabalhar em cima, né? Então, vou escolher aqui o mapa de formas, né? Aí ele já vai pedir a localização, porque sem a localização eu já não consigo nem inserir ali o shape, tá? Aí a localização, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, a cidade, certo? Aí ele vai dar lá o mapa dos Estados Unidos, né? Aí você fala, mas não quero trabalhar lá com o mapa dos Estados Unidos. Aí você vem em formatar visual, aí você vem em configurações do mapa, e aqui nas configurações do mapa aqui, ó, está Estados Unidos, você seleciona mapa personalizado. Aí ele vai abrir as opções, você pode colocar procurar, e aí você vai poder carregar o seu shape lá para dentro da ferramenta, tá? Selecionei duas vezes, olha lá, ele já pintou para mim todo o estado do Mato Grosso do Sul, né, com todas as cidades lá certinhas, né? Só que o que eu fiz aqui nesse mapa? Aqui nesse mapa aqui de cima, eu coloquei uma espécie de mapa de calor, para saber qual é a cidade que tem a maior densidade, não é nem mais densidade demográfica, é a maior quantidade de população. Então, aquela que tiver a maior população vai pintar de uma cor mais forte. E aí eu tenho aqui a informação de população, né, eu venho aqui na parte de configurações do mapa, e carrego ali população para saturação de cor. Aí pronto, ele vai dar lá a nossa saturação de cor, mostrando que Campo Grande é a nossa cidade mais populosa, né? Depois vem, acho que Três Lagoas ou Corumbá. Três Lagoas, né? Não, é Dourados. Dourados, né? Dourados, depois Três Lagoas, depois Corumbá. Perfeito. Então, pessoal, ele plotou ali. E esse outro mapa aqui das regiões é uma separação que eu peguei lá no arquivo do governo do estado, tá? Ele separou certinho. E aí, se você jogar aqui na legenda, ó, ele vai pintar para a gente, ele vai tirar aquela saturação de cor que você colocou, e ele vai pintar para a gente agora, de acordo com aquela distribuição que você fez das regiões, tá? Embora ele não vai perder a informação ali, por exemplo, da população, né? Então, eu passo o mouse em cima de Campo Grande, ele vai mostrar ali na soma de população 916.001, né? E assim vai para qualquer outra cidade, tá? O mapa de bairros, pessoal, é a mesma coisa, tá? Aí eu tenho o shape, o seu Power BI não tem um mapa de formas, esse cara aqui não tem? Ivaldo. Não, o meu não tem, não. Só tem esse mapa geral aí, o Coroplete. Deixa eu ver aqui. Então, vai em arquivo, opções e configurações, opções. Vamos ver se é na mesma área lá. Eu não creio que seja. Não sei se não é o ArcGIS, mas se tiver desmarcado, marca ele, né? Às vezes pode ser isso. Tá marcado, né? Tá tudo marcado aqui, né? Isso. Então, será que é só o meu, dos demais colegas têm? Se for só o meu, é alguma configuração mesmo. algum colega aí também está com esse problema? Eu acho que não. Talvez seja questão de versão. Eu também estou com esse problema. Eu não tenho esse daí. Não tem? Não, só os dois. Uai, que estranho.
E tem que ver o porquê que não está aparecendo. Eu vou dar uma olhada, depois eu coloco no grupo a possível solução, tá, pessoal? Mas é para aparecer o mapa de formas aqui na sua... Quando abre o Power BI já é para aparecer, tá? Então, o Vinícius perguntou se nessa localização eu consigo extrair as coordenadas X e Y. Acho que você fez há um bom tempinho atrás, né, Vinícius? Eu estava... Qual o mapa? Oi, Eduardo. Pode perguntar. Naquela opção que você já o localiza através do endereço, né? Ele acha os locais e cria, vamos dizer assim, o ponto. Isso. Aí Isso eu queria aqui? saber, se aí eu consigo extrair as coordenadas. Porque, beleza, ele localizou para mim o local. Eu consigo pegar as coordenadas do Power Então, BI? aqui do Power BI você não vai conseguir extrair essa informação. A exportação de dados aqui, ele gera um arquivo CSV, mas só vai ter as informações da tabela, né, que gerou esse cara aqui, tá? Eu posso até fazer um teste, mas a última vez que eu lembro de ter exportado dados, ele trazia realmente só a tabela, né? Mas eu vou exportar Não. aqui. Olha, ele está trazendo vendas por loja, né? Então, eu acho que ele não vai carregar para a gente, né? Então, ele abriu lá, deixa eu abrir aqui o arquivo, né? Olha lá, ó. Ele está trazendo realmente os dados nu e cru, né? Ele não Entendi. está... Então ele só localiza ali no momento, né? Só ele localiza ali no momento, né? Então, ele puxa na API a localização, o ponto, e plota ali no mapa, né? Aí, realmente, a coordenada, você vai ter que usar outra ferramenta para ter a coordenada, né? Sim. Mas, muito bem. Pode continuar. Pode... Eduardo, e em questão ao trazer esse arquivo JSON, né, eu tive um pouco de dificuldade no início. Não sei se você fez essa parte, mas tem que converter ele para WGS 84, porque quando eu trouxe meus dados, ele deformou a geometria, né? Ficou todo torto. Aí eu, buscando na internet, né, vi que tem que jogar num site para extrair esse JSON, né? Eu já fiz isso. Então, Eu se só você não consegui tem... assim. Se você não tem o shape pronto, né, da forma como eu tenho aqui, por exemplo, realmente tem eu vou dizer, né, um termo assim bem, uma via crucis, né, para transformar o dado em JSON, né. Só que assim, eu vou te passar depois um tutorial de como transformar o dado, porque às vezes você tem, por exemplo, o shape em formato KML, que fala, né, que é quando você faz o shape ali naquela ferramenta, Google Earth. No Google. Isso, ou no Google, né? O Google tem uma ferramenta na web que se chama Google My Maps, que você também consegue gerar shapes ali. Aí no final ele extrai em formato KML, tá? Que é a extensão KML. Aí você tem que pegar esse arquivo KML, transformar ele em GeoJSON, e desse GeoJSON transformar ele em JSON. Que na verdade se chama topo.json, mas o resumo dele seria um arquivo JSON. O GeoJSON também, ele já é uma extensão JSON, só que ele tem uma diferença na notação ali dentro do arquivo, né? Porque você viu o arquivo que eu abri? Ele estava tudo em colchetes, né? O GeoJSON, ele abre realmente um arquivo no tipo JSON, né? Que é chaves, abre chaves e fecha chaves. Então, realmente tem que fazer essas transformações, porque o arquivo em KML, ele vai... primeiro que o Power BI não aceita, né? E se você trouxe um outro tipo de arquivo que não for o topo JSON, que é o JSON final, ele vai deformar o mapa, ele vai deformar, vai não reconhecer os polígonos, né? Então, realmente, eu vou procurar para você o tutorial certinho, né? Tem alguns vídeos que eu já assisti e que podem ajudar, e também me coloca à disposição, tá, Vinícius? Se quiser ir lá na GTEC também, eu posso tentar te ajudar ali com a sua fonte de dados na íntegra, tá? Pra Com gente... certeza, Eduardo. A gente vai Tá? precisar da sua ajuda. Beleza, agradeço aí. De nada. Então, pessoal, no Bairros, a gente tem basicamente a mesma ideia, tá? A mesma ideia dos cidades. Eu importei aqui para a ferramenta
o shape, né, dos bairros de Campo Grande. E aí eu peguei o shape lá na área de downloads da Planurb, né? Então, tem lá todos os nossos 74 bairros lá certinho para você trabalhar. Os dados de população dos bairros eu peguei, acho que do censo 2010, né? Tá até ali a informação ali. População 2010. Eu peguei do censo 2010, né? A população de cada uma dos bairros, né? E aí eu joguei aqui para o nível de saturação, né, da cor, joguei ali os dados da população do bairro, e aí ele automaticamente reconheceu para mim aqui os bairros mais populosos, né? Deve ser o Aerorancho ali, né? Aerorancho, Nova Lima, certo? E aí, quando eu joguei as regiões urbanas, nesse outro mapa aqui do lado, aí ele fez a mesma coisa lá que nas cidades. Ele pintou as regiões urbanas, mantendo ali as linhas dos bairros, né? Então, ele fica uma versão mais para você ver as regiões urbanas daquela cidade, tá? Aí, pessoal, o último mapinha que eu vou mostrar aqui para gente, só para a gente finalizar essa parte, é o mapa que eu já fiz para relatórios complexos, né? Nesse caso aqui era o relatório de atividade para mostrar tudo que foi feito na cidade, né? Então, cada um desses pontos aqui foi alguma coisa que aconteceu durante alguma gestão, né? Então, foi inauguração de escola, foi instalação de academia ao ar livre, que mais? Foi implantação de semáforo, foi aqui revitalização de pista de caminhada. Esse mapa aqui é um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque os dados dele, tá? Vou mostrar aqui para vocês, é esse mapa com ícones aqui, ó. Nessa fonte de dados aqui, eu já preciso trabalhar com latitude e longitude, tá? E a latitude e longitude do cara. Tá aqui, ó. E aí, a latitude e longitude que eu estou usando é um padrão do tipo, um padrão que é utilizado na Europa. E em alguns casos, eu teria que usar também o padrão do tipo americano, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes no que é, tá? Mas você precisa ter a latitude e a longitude do ponto que você está colocando, né? Aí, o que aconteceu nesse caso aqui, na construção desse relatório aqui? Muitas inaugurações, você não encontra o endereço ali, né, no Google, jogando no Google lá. Por exemplo, essa inauguração da Escola Municipal Elza Francisca de Souza Maciel, que é lá no Noroeste. Isso foi, sei lá, acho que 2020, se eu não me engano, se não me falha a memória, 2019, 2020. Na época, quando eu digitava no Google, não aparecia ali essa e-mail, né, que foi construída. E o que a gente tem que fazer nesses casos? A gente tem que realmente ir lá no mapa, né, pode ser o Google, você tem que ir lá no mapa e procurar a latitude e longitude exata do ponto, né? Então, digamos que essa escola municipal aqui, ao invés da academia lá. Você tem que ir lá naquele local, dar um clique em cima do ponto que você quer demarcar, que ele já reconhece, tá? E clicar fora, né? Peraí, deixa eu ver se ele pinga aqui para mim. Aí. Aqui ele não está deixando. Aqui, ó. Percebe que eu cliquei fora da escola, porque o Google, ele é bem inteligente, né? Eu estou clicando aqui dentro do perímetro daquela escola, ele já está reconhecendo que eu estou clicando na escola, né? Então, ó, eu estou clicando nesse endereço aqui que pertence a essa escola. Só que não, eu quero clicar no ponto fora. E quando eu clico no ponto fora da escola, percebam que ele mostra aqui para mim uma latitude e longitude, tá? A latitude e a longitude. Na verdade, o contrário, né? Acho que é longitude e latitude. E aí, essa informação a gente tem que colocar lá no painel, dentro da tabela, né, que você vai importar, dos dados, junto com as outras informações que são daquela escola, daquela inauguração, daquela atividade, né. Então, a gente colocou lá que era a inauguração, o endereço, o bairro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí, quando plotou aqui, colocou aqui o que ele é, né, o que ele é, uma ação, uma atividade, uma inauguração. Aí a gente coloca aqui
na latitude e longitude, os dois carinhas lá que a gente trouxe, na latitude e longitude. A gente colocou aqui nesse campo, porque é um campo que ele pede para construir esse mapa, tá? E aí ele pede também um tamanho do ícone, tá? E esse tipo de mapa também é legal porque você pode estilizar o ícone. Esses ícones aqui, eu que estilizei, eu que recebi eles pronto de uma equipe gráfica, né? E eles mandaram para mim pronto, eu só plotei aqui, tá? Mas é um campo que você pode estilizar, inclusive, o ícone, tá? Ele é um link que eu hospedei ele na web, e aí eu peguei aquele link e coloquei aqui, aí ele reconhece o ícone, e aí ele joga aqui no mapa pra gente. Tá? Você pode colocar qualquer foto ali, tá? Enfim, esse aqui é bem mais complexo. Oi? Quando você vai jogar para a planilha, você pega um dado para jogar para a planilha, como que você concilia que é a escola, por exemplo, é aquele endereço, é aquela latitude? Se você não... Como você ordena primeiro as escolas para você jogar lá a latitude e a longitude? Então, aí é um trabalho de quem está preenchendo as informações, né? A pessoa que está preenchendo, ela tem que se atentar para o que ela está lançando, né? Exatamente. Então, nessa primeira linha aqui, se ela pegou lá, que é uma escola lá do Guarandi, nesse endereço aqui, ele tem que se aproximar o máximo possível desse endereço, certo? Lá no mapa. Ele tem que ir lá naquele endereço, tem que pegar um por um. Ah, tá. Aí fica fácil. Não, tudo bem. Aí não tem como errar. Entendeu? Não, entendi. Aí a pessoa não tem como errar. Tá? Entendi, não entendi. Entendeu? Então, a pessoa realmente tem que ir um a um e colocar lá a informação. Tá? Beleza, obrigado. Então, é isso, pessoal. Eu não vou entrar muito em detalhes desse mapa, porque ele é realmente bem complexo, mas quem quiser fazer, eu, né, fico à disposição também de qualquer um que queira fazer, né, ir lá na GTEC, a gente, né, pode até abrir um projeto, pode até fazer alguma coisa separada para ajudar, para difundir esse tipo de visualização, que é mapas, né? E que é bem legal, né? Gostou, Fábio? Acho que, assim, os mapas que eu já utilizei no Power BI, esses aqui são os que eu mais utilizei, né? São bem legais, assim, né? De olhar e tudo, né? Quem mexe mais com isso daí é o Vini, a Raquel e a Kelly, né? Então eles têm bastante interesse nisso, né? Uhum. Mas eu achei muito bom, muito proveitoso. A gente sente pena que tinha o do ArcGIS aí, não tem mais, né? Quem sabe numa outra versão o próprio Power BI tenha, né? Essa do ArcGIS. Porque O fica Power mais fácil. BI, então, o Power BI, ele fica observando, né, o que os usuários mais utilizam, né? E o ArcGIS antes, eu lembro, assim, porque eu utilizo o Power BI desde 2017, né? E eu lembro que ele tinha lá o mapa do ArcGIS, né? Logo quando você abriu o Power BI, ele tinha ali, né? Ele era um dos templates ali que vinha aqui. Agora, para você poder utilizar, você tem que vir aqui em obter mais visuais, né? E aí vem aqui em obter mais visuais. Aí ele vai abrir o marketplace, né, da Microsoft, né? Porque essa parte de obtenção de outros tipos de visuais aqui, ó, gráfico de radar, percentual de círculo, esse taco, não sei como que é em português, mas é um radômetro, né? Então, todos esses visuais aqui são feitos pela comunidade do Power BI, né? As pessoas que atualizam, que entram, criam novos tipos de visual, né? E deixam ali à disposição, e claro, a grande maioria o pessoal cobra, né? Para você utilizar. E aí você tem que procurar pelo ArcGIS, né? Opa, acho que já tinha aparecido ali. Smart Filter, Arc. Ué, nem tá aparecendo, gente. ArcGIS é assim, né? Ou eu tô escrevendo errado? Não, tá certo, tá escrevendo certo. Então eles tiraram até da loja, né? Mas tem como importar por esse método aqui, né? Importar o visual de um arquivo, onde você vai importar o ArcGIS de um tipo de extensão que o Power BI tem, que é específico para uma extensão feita por programadores, né? Mas é uma pena ter tirado, porque, enfim, ArcGIS realmente
uma ferramenta muito poderosa, né, para mapeamento, né? Enfim, eu acho que já está bom, já, pelo que você apresentou, tá excelente. E a gente vai pesquisando também outras ferramentas. Bacana, pessoal. Então, vamos lá, então, para nós iniciarmos aí nosso ensinamento aí de linguagem DAX, né, que é o que foi proposto aqui para a nossa aula de hoje. E assim, lembrando, pessoal, não estava previsto no módulo básico ter já uma, um início, né, em linguagem DAX, mas eu avaliei, né, essa necessidade até porque, assim, quando vocês se aprofundarem ainda mais na ferramenta Power BI, vocês vão ver que realmente quase tudo se resume à linguagem DAX. Eu preciso fazer uma coluna, vai utilizar muito provavelmente uma fórmula ali na linguagem DAX para produzir aquela coluna. Eu preciso fazer uma medida, e aí eu vou explicar o conceito de medida. Vocês vão ver que basicamente o que resume Power BI é linguagem DAX, tá? É medidas e colunas calculadas, né, que existe na ferramenta, tá? Então, eu achei importante trazer esse ensinamento, né? E aí a gente vai iniciar aqui, tá? Essa nossa aula. Antes disso, pessoal, eu vou tentar passar um pouco do conceito, tá? Eu sei que é chato, eu sei que é maçante, eu sei que, né, às vezes, né, os cursistas acabam perdendo, né, o foco, mas essa parte da teoria é realmente importante para vocês terem uma noção, né, do que a gente está tratando, né? Assim como na aula de ontem eu falei sobre a modelagem, né, relacionamento entre as tabelas, eu vou tentar explicar da minha forma, como eu enxergo a linguagem DAX, tá? E aí vocês também podem encontrar outras definições na internet, né? Mas acho que todas elas vão se aproximar mais ou menos do que eu vou explicar aqui, tá? Mas basicamente, pessoal, vamos lá, o que é DAX? Tá? Então, vou pegar aqui, eu estou numa ferramenta online ela é uma tabela, é um board vazio aqui para a gente poder desenhar e escrever em cima dela, tá? Então, DAX é do inglês o termo data, tá? Data Analysis, tá? Analysis, eu não sei se é com Y ou com I, eu não sei, eu vou deixar um I aqui. Y. Y, né? Isso, aí. Nosso doutor, mestre em inglês, já nos corrigiu. Functions, né? Então, pessoal, tá escrito bem errado aqui, pessoal, que eu tô fazendo o mouse, tá? Mas é do termo em inglês, né? Data Analysis Functions, né? Ou funções de análise de dados, tá? Então, é uma linguagem de programação, tá? Que existe dentro da ferramenta Power BI. No geral, vocês não precisam se espantar, é possível fazer muita coisa com a ferramenta DAX, mas o básico, que eu vou mostrar inclusive aqui para vocês, com algumas formulinhas que a gente vai fazer, vocês já vão captar a ideia, tá? Mas qual que é a ideia que eu acho que é importante vocês captarem aqui, tá? Dentro da linguagem DAX, vocês vão estar aptos, né, se vocês aprenderem, vocês estarão aptos a construir medidas, tá? Medidas, vou escrever aqui, medidas, e vão estar aptos também a construir colunas, que a gente chama de colunas calculadas, tá? Colunas, vou colocar aqui do ladinho, aqui, vai ficar muito grande, né? Colunas calculadas, tá? E aí, ele tá falando que ele tem suporte para o tablet, mas eu não tenho tablet. Então, assim, ele está falando para a gente que, no caso aqui, para vocês entenderem, linguagem DAX, vocês vão estar aptos a construir medidas e colunas, né?
Qual que é a diferença entre esses dois? Tá? E aí eu vou trazer aqui um stick note, um verdinho aqui. Qual que é a diferença básica entre essas duas coisas, tá? Medidas e colunas. As medidas, eles são valores únicos, tá? Ele retorna, depois que você faz ali a programação, né, você colocou ali a formulinha para ele calcular para você, o resultado final de uma medida é um número único, tá? E ele só vai existir quando você aplica esse número, essa medida, né, que você calculou, ele só vai existir dentro do conceito da ferramenta quando você coloca ele dentro do relatório, quando você coloca ele dentro de um gráfico, tá? Porque senão ele não vai existir, não é que ele não vai existir. Você criou lá a medida, aí ele vai aparecer aqui, ó, para vocês, tá? Deixa eu carregar aqui uma base de dados qualquer, só para exemplificar aqui. Na verdade, eu vou criar aqui do zero, tá? Vou importar aqui, vou inserir dados, tá? Vocês não precisam fazer nada agora, tá, pessoal? Só prestar atenção, tá? Então, eu vou colocar assim, produto, tá? Quantidade vendida e valor, tá? Vou colocar aqui, ar-condicionado, foram vendidos 2 itens, ao valor de R$ 2.499. Vou colocar aqui televisão, vou colocar que vendeu 3 unidades, ao valor de R$ 4.999. Vou colocar aqui celular, vou colocar aqui que vendeu uma unidade, ao preço de R$ 7.999. Tá? E vou colocar aqui como a nossa tabela, tá? Nossa fato, F, vendas. Tá? Lembra do conceito de tabela fato e dimensão, tá? Vou clicar aqui em OK. Então, essa é a nossa tabela fato. Então, em uma loja hipotética, ele vendeu isso em um determinado momento da vida aí da empresa, tá? Só para a gente simular, tá, pessoal? Vou fechar aqui e vou carregar, tá, essas informações. Ele vai jogar aqui nessa nossa tabela fato para cá, tá, para os campos. Certo? Pronto, carregou. Beleza. Aí, o que eu preciso que vocês entendam, né? Então, eu estava explicando lá. Quando eu crio a medida vai existir de fato, né? Você criou lá uma medida, tá? Só que, vou criar aqui uma medida qualquer, tá? Nova medida, e vou deixá-la, inclusive, com erro, para mostrar para vocês que, na verdade, eu vou colocar ela entre aspas, tá? Vou colocar assim, medida criada. O que eu fiz aqui? Basicamente, eu criei uma medida, cujo nome dela é medida, e o valor dessa medida é medida criada. Esse nome aqui pode ser qualquer nome. Vou colocar aqui, inclusive, banana. Tá? Percebam lá que eu dei um Enter, tá? na informação. Ele aceitou, porque se tivesse dado erro, ia ficar vermelho aqui embaixo. Aqui, ó. Ele ia apontar um erro. Tá? Ele aceitou. Tá? Então, o valor dessa banana, dessa medida que eu criei, que se chama banana, o valor dela é medida criada. Tá? É um texto. Tá? Então, eu tenho ela aqui no meu contexto, ela está criada dentro da minha tabela, tá? Essa medida. Só que ela só vai existir, de fato, né? Ela só vai, inclusive, ocupar espaço dentro desse arquivo do Power BI, porque toda vez que você salva um arquivo, por exemplo, no Word, e você escreve algum conjunto de informações, e aí você salva este arquivo, o seu computador reconhece o peso desse arquivo dentro da sua memória, e ele meio que calcula ali a quantidade de bytes que aquele arquivo tem. Quando você cria uma medida, ele, de fato, tem ali um peso ali para a composição desse arquivo, só que ele ainda não está aplicado a algum relatório, então ele não pesa ainda mais. Tá? Quando você cria algum gráfico, um gráfico qualquer, e joga aquela medida para aquele gráfico, dentro de um contexto, aí ele vai fazer sentido, tá?
aquela medida vai ter vai participar daquele gráfico, e ele vai estar participando do relatório, e vai ter o seu peso dentro do relatório. Então, assim, tudo isso para dizer que a medida, ela é um valor único, tá? E a coluna, ela já não é um valor único. Ela é um valor calculado para todas as linhas daquela sua tabela. Então, ela tem um valor estático, tá? A medida tem um valor dinâmico e a coluna tem um valor estático, tá? Como assim, pessoal? Vamos lá criar agora, de fato, alguma coisa que faça sentido, né? Porque até agora, né, criei banana e não faz sentido nenhum. Eu vou criar aqui uma coluna, né? Então, eu tenho aqui, na nossa tabela, a quantidade vendida e o valor. Lembra que eu estava ensinando para vocês, nas aulas anteriores, a criar uma coluna dentro do Power Query, onde nessa coluna eu multiplicaria a quantidade vendida pelo valor da venda? Então, aqui no nosso no nosso relatório aqui, com a linguagem DAX, dá para você criar essa coluna aqui no nosso campo de relatório. Como que a gente faz isso? Quando você está aqui na base de dados, ó, nas ferramentas de tabela, ele vai mostrar para você aqui algumas opções. Ó. Tem como você criar uma medida, né, que foi aqui, é o mesmo botão que eu cliquei aqui para clicar aqui, uma nova medida, é essa mesma função aqui, ó, nova medida aqui, tá? Ele mostra também medida rápida, aí o Power BI abre uma espécie de janela com um auxiliar para você montar uma medida, tá? Mas é a mesma função, vai fazer a mesma coisa, só que ele te auxilia na criação da sua medida. Aí tem aqui a opção de nova coluna, ó, tá? Que é a mesma opção que está aparecendo aqui na segunda opção dessa janela, que é quando eu cliquei com o botão direito do mouse em cima da minha tabela vendas aqui, ó. Cliquei com o botão direito, ele aparece essa caixa de opções, né? Então, nova coluna é a segunda opção. Então, tanto faz você clicar aqui, né, na janelinha que está abrindo aqui, ou aqui nessa opção aqui. Vamos lá criar uma nova coluna. Ele vai aqui abrir a nossa linguagem DAX, tá? E é isso que é a linguagem DAX. Ela é esse campo aqui, ó. Deixa eu minimizar, né? Ele é esse campo aqui para você editar uma fórmula que vai aplicar dentro do seu contexto ali daquela sua tabela que você está mexendo ali naquele momento, né? Então, a coluna eu vou colocar assim como total, né? Total das vendas. Na verdade, não é total das vendas, né? Total da venda, né? Porque aí, pessoal, perceba que eu estou no contexto de linha. Vou criar uma coluna que vai pegar a quantidade vendida e vai multiplicar pelo valor, só que ele vai fazer isso linha por linha. Então, ele vai pegar ali, do ar-condicionado, que é o primeiro item, ele vai pegar 2 vezes 2.499. Ele vai pegar a televisão, 3 vezes 4.999. E celular, 1 vezes 7.999, tá? Então, como que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui. Aí, para você chamar uma coluna da nossa tabela, você usa essa anotação entre colchetes. Eu apertei colchetes aqui, ó, ele já apareceu aqui umas opções para a gente aqui, ó. Ele apareceu a nossa medida banana, porque ele reconhece também, ele está dentro da tabela vendas, tá? A nossa coluna produtos, ali que tem ar-condicionado, televisão, celular. A nossa coluna quantidade vendida, 2, 3 e 1. E a nossa coluna de valores. Né? Eu vou selecionar primeiro a quantidade vendida, vou apertar Tab, tá? E aí eu vou escrever o que eu quero fazer. Eu quero fazer uma multiplicação. A notação de multiplicação dentro do DAX é a mesma do Excel. É o asterisco. Selecionei o asterisco, cliquei aqui para abrir o colchetes novamente, né? E agora eu vou escolher a minha coluna de valor, vou apertar Tab e vou dar um Enter. Olha lá, ele criou para a gente a nossa coluna total da venda. E aí, pessoal, ele criou essa coluna aqui nessa área nossa de construção do relatório, tá? Se vocês forem lá no transformar dados, ó, que aí a gente está abrindo o nosso Power Query, né, que a gente vai lá para a nossa área de tratamento de dados, perceba que essa coluna não existe aqui, tá?
Essa coluna, inclusive, ela não está na nossa origem. Se eu tivesse importado essa tabela aqui de um arquivo em Excel do meu computador, ainda assim ele não teria essa outra coluna que eu criei lá. Porque aquela coluna, ela está lá dentro daquele contexto de lá, tá? Então, quando você fizer os tratamentos de dados aqui, ele não vai ter essa coluna aqui para você ter que se preocupar, porque ele criou lá dentro daquele contexto, tá? Aqui no contexto, já na área de relatório do nosso Power BI, tá? No geral, aí por isso que nas primeiras aulas eu não tentei mostrar já a linguagem DAX e tentei mostrar para vocês como que cria coluna lá. No geral, pessoal... oi, Luíca, pode perguntar. Quando você foi criar a fórmula ali, total da venda, aí sempre tem que dar um espaço igual, espaço... Sim, abre faz parte... colchete, Isso. faz parte da linguagem, né? Faz parte da linguagem, faz da parte do que a gente... programação. Por exemplo, Isso, quando você colocou quantidade vendida, aí você deu um espaço, asterisco, espaço, valor. Sempre assim. Na verdade, assim, os espaços, ele não é mandatório, não precisa ter, Não é mandatório, tá? tá? Pode ser, assim, tudo sem espaço mesmo. É por uma questão de organização, tá? Não, tudo bem, não. Beleza. Eu coloquei de organização. Agora, as notações que você tem que se atentar aqui se eu quero chamar uma coluna que está presente na minha tabela vendas, eu tenho que chamar por meio de conchetes, tá? E aí eu tenho que digitar exatamente da forma como está produto aqui, ó. Se eu digitar produto com P minúsculo, ele não vai reconhecer, tá? Eu tenho que digitar exatamente do jeito que está aqui o nome da minha coluna aqui, tá? Quantidade vendida, tem que estar QTDE, espacinho vendida. Aí o espaço realmente importa, porque senão ele vai procurar uma outra coluna com QTDE vendida tudo junto, entendeu? Então, essas notações que vocês têm que se atentar para chamar uma coluna, as notações de operação, né, mais, menos, vezes, divisão. Aí tem outras que eu já vou mostrar para medidas, que aí já faz uma coisa mais complexa, tá? Mas, em teoria, né, vocês, acho que vocês conseguiram captar muito bem essa parte aqui da criação da coluna calculada. O que eu ia recapitular é o seguinte. Oi, Denise, pode perguntar. Professor, meio nada a ver com essa parte, mas com relação a essa parte do DAX, existe alguma função parecida com isso no Excel? É que assim... Dentro do Power Query, no caso? Não, no Power Query não é a linguagem DAX, né? No Power Query é a linguagem M. O que acontece? As fórmulas que você vê no Excel lá, ela é uma extração de DAX, né? Porque a Microsoft ela tem essa linguagem dentro dos produtos dela, inclusive tem, né, linguagem DAX dentro de arquivos da Microsoft Word, por exemplo, só que não é comum utilizar, tá? As fórmulas que você vê lá no Excel, elas são um extrato, na verdade, elas são um substrato da linguagem DAX, tá? Muita coisa que existe na linguagem DAX, que existe de fórmula no Excel, foi tirada da linguagem DAX da Microsoft, tá? Então, assim, o que você vai ver aqui, especificamente aqui, em algumas fórmulas que eu vou apresentar para vocês hoje, principalmente na criação de medidas, você não vai ver lá no Excel, tá? Porque no Excel ele não tem todas as sintaxes, todas as funções que tem na linguagem DAX, tá? É diferente. Então, tem uma diferença, tá? Não sei se eu me fiz por entendido, se deu para entender, mais ou menos. Não, era só isso, mas que eu queria saber, que geralmente eu faço meio que uma gambiarra, eu pego uma consulta, eu faço a consulta, exporto para a tabela, faço a fórmula e volto com uma outra consulta. Eu não sabia fazer de outra forma, mas acho que é isso mesmo. Obrigada. Não, mas eu acho que o DAX pode te ajudar em algumas coisas, talvez. Tá bom. Obrigada. Por nada. Então, pessoal, eu ia dizer o seguinte, nas primeiras aulas, eu tentei não entrar na questão do DAX e tentei mostrar para vocês que dentro do Power Query é possível criar colunas,
Só que eu costumo orientar vocês a, a criar a coluna que você precisa trabalhar ali já na área do relatório, tá? Por quê? Primeiro, por uma questão de praticidade, né? Você não precisa criar aquela coluna lá no Power Query. Dentro do Power Query, lembra que existem as etapas quando você começa a fazer o tratamento das informações? Então, eu estou abrindo aqui o Power Query para mostrar para vocês. Então, imagina que você já tem aqui um conjunto de planilhas, que você tem lá um conjunto de etapas que você está aplicando para aquela planilha, que você precisa fazer toda vez que você puxa uma atualização daquela planilha, certo? Aí, imagina que você ainda vai lá e cria uma coluna dentro aqui do Power Query para lotar ainda mais a quantidade de etapas que tem para você tratar aquelas planilhas, né? Então, você deixa o seu relatório muito mais pesado, sim, deixa mais pesado ele em relação ao peso do arquivo, né, em quantidade de bytes ali do arquivo, quando você cria uma coluna no Power Query, e você, no caso, você vai estar lotando ainda mais seu Power Query de etapas, né? Não que isso seja ruim, a questão é que, assim, eu mesmo, várias vezes, já me embananei, por exemplo, aqui no Power Query, pela quantidade de etapas que eu adicionei para tratar uma planilha antes de levar ela para o relatório. Então, quanto menos etapas aqui, pessoal, pelo menos de praxe, né, para mim, funciona assim, quanto menos etapas, melhor, tá? Porque aí você não vai, né, ter tantas etapas aplicadas aqui na sua planilha. E pode acontecer também, da origem da sua planilha, você extrai ela de um banco de dados. Aí, em algum momento, né, da sua vida funcional, em algum momento, alguém vai lá e altera os dados daquela planilha, altera a ordem, por exemplo, das colunas. Cara, isso ferra com o seu Power BI, ferra aqui com o Power Query, as etapas, porque quando muda a posição das colunas, ele tenta achar pela posição, né? Então, é bem complicado essa parte. Então, voltando aqui para a questão da linguagem DAX, a gente criou aqui uma coluna calculada, tá? Que é a nossa primeira coluna aqui, e agora eu vou criar o total pago, né? Porque é o seguinte, ó. Então, deixa eu apagar aqui o gráfico de pizza, né? Eu vou apagar aqui esse banana. Não, eu vou utilizar esse banana aqui para deixar aqui a própria medida, tá? Eu vou criar aqui um cartão para mostrar para vocês o total de vendas, tá? Então, a gente criou essa coluna, total de vendas, tá? Criou, jogou aqui, deu 28 mil reais, tá? Vou colocar ele, na verdade, em valores de nenhuma unidade, tá? Aí eu vou colocar ele aqui, o cifrão do real, né? A gente tem que ir lá embaixo, procurar, acho que eu já passei, né? Ou não? Aqui, Português Brasil. Então, eu coloquei aqui numa anotação, deu 27.994, tá? Que é a soma justamente dessa coluna aqui, pegando cada um desses valores aqui e somando, né, 4 mil, quase 5 mil, mais quase 15 mil, mais quase 8 mil, dá esse valor aqui, tá? Agora eu vou criar a medida, tá? Olha só a medida. Onde está a banana aqui, eu vou colocar, na verdade, total em vendas. E vocês já vão entender mais ou menos o porquê disso. Total em vendas. Aí a gente faz o total em vendas a seguinte fórmula. SumX, sum do inglês, soma, né? Seria soma em inglês. E o X é para ele fazer uma soma com iteração. Iteração nesse contexto aqui dessa fórmula, ele está entendendo que eu vou passar para ele duas colunas. Então, dois conjuntos de dados que estão em colunas, em que eu vou ter linhas, em que eu vou querer fazer alguma coisa com essas linhas. Pode ser uma soma, pode ser uma multiplicação, pode ser qualquer coisa. No geral, entendam isso. Esse SumX é para esse tipo de interação, tá? Vou dar um tab aqui. Aí, quando ele abre esse parênteses aqui, ó, agora ele está pedindo para você os parâmetros daquela função. Então, quais são os parâmetros que eu preciso passar para ele, para que ele entenda essa operação que eu estou fazendo?
No primeiro caso aqui, ó, o primeiro parâmetro que você tem que passar para ele é a tabela. Porque a medida, é um segundo conceito aqui que eu vou mostrar para vocês, a medida, ela não tem contexto de linha, tá? A medida, ela tem contexto de filtro, tá? Então, vou colocar aqui para vocês essa denominação aqui, tá? Então, o conceito as medidas, elas trabalham sobre o contexto de filtro, e as colunas trabalham sobre o conceito de linha, tá? E eu vou tentar explicar para vocês, né? Porque realmente é uma coisa bem, bem maçante, bem complicada. Mas vamos lá. Aí eu vou pegar agora e vou fazer o SumX, né? E aí, ele abriu aqui as opções para mim, tá? Deixa eu só apagar aqui de novo e apertar parênteses para ele mostrar de novo aqui essa caixa de diálogo, né? Que é tipo uma sugestão ou informação para você sobre a forma. Então, ele pede primeiro a tabela que eu vou trabalhar, as duas colunas que eu quero trabalhar. Qual que é a tabela? A tabela F vendas. Se eu digitar aqui só F, por exemplo, ó, ele já pegou algumas outras fórmulas, outras funções, tá? Filters, first date, e ele pegou aqui, ó, a F vendas minha. E aí, para você reconhecer que é uma tabela, é esse desenhozinho aqui, ó, parece que é uma tabela, né? Acho que eu dei zoom, peraí. Ó, eu fechei, aí, como eu fechei e não concluí a medida da forma correta, ele vai aparecer aqui esse erro, né? Vai pintar de vermelhinho aqui e vai aparecer essa mensagem de alerta aqui, tá? Então, ele fala que você precisa terminar. Eu vou abrir aqui, ó, de novo parênteses, para ele mostrar essa caixa de diálogo. Eu apertei F e ele mostrou aqui essa tabelinha para mim, que é a minha tabela vendas, tá? Posso selecionar aqui a tabela vendas e apertar Tab, que ele já vai plotar ali para mim na fórmula. Continuando. Perceba que eu tenho que digitar agora uma vírgula. Digitei a vírgula, automaticamente a expressão já ficou como o próximo parâmetro que eu preciso passar para ele. Né? A tabela ela estava pintada de azul, depois que eu digitei vírgula, aí ele passou para o próximo parâmetro dentro dessa função, e aí o próximo parâmetro que ele pede aqui, está pintado de azul, é a expressão. Então, qual que é a expressão que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Multiplicar o quê? Basicamente, é a mesma coisa da nossa coluna lá, multiplicar a quantidade de unidades vendidas vezes o valor dos itens, né? Então, nós vamos digitar lá, quantidade, como que está o nome dela aqui na nossa tabela? QTDE. Se eu começar a digitar, ó, Q, ele já encontrou, ó, QTDE, ele já encontrou para mim. Ele vai dizer de novo, ó, é da tabela vendas que você está dizendo, e é a coluna, entre colchetes, quantidade vendida. Então, ela já está aqui para ser selecionada, né? Só apertar um Tab, ele vai configurar ali para mim. E aí, agora eu tenho que falar para ele o que eu quero fazer com isso, né? Qual que é a operação que eu quero fazer. Aqui eu poderia colocar divisão, soma, subtração. No nosso caso aqui é a multiplicação. E, pessoal, tanto faz se eu digitar o nome da coluna, ou se eu digitar F vendas de novo, ó, se eu digitar F vendas, ele vai aparecer para mim, né? Só que quero mostrar para vocês que também eu posso digitar direto o nome da coluna. Ó. Apertei colchetes, ele apareceu aqui uma lista de colunas que ele está reconhecendo lá da nossa tabela vendas, e aí eu vou colocar aqui o valor, que é, no caso, o valor de cada item. Apertei Enter, ele vai fazer essa operação para a gente. Olha lá. Ele já calculou o nosso total em vendas, tá? Deixa eu ver aqui, total em vendas. Olha lá. E aí já está sem nenhum erro a nossa construção da fórmula, tá? E aí eu vou duplicar aqui essa nossa... Pode perguntar, Denise. Tem como fazer essa multiplicação entre duas tabelas diferentes? Tem. Mas aí já é um pouco mais complexo. Eu acho que eu não vou entrar nisso hoje. Mas só para saber se tinha. Tem sim. Tem mais uma tabela. Só que assim, é importante que essas tabelas precisam ter um contexto de ligação, de relacionamento. Então, por exemplo, assim, não adianta você pegar uma tabela de, sei lá,
uma tabela de vendas e uma tabela de datas de entrega, por exemplo. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Onde nessas datas de entrega não tem nada relacionado aos valores das vendas, os produtos, só tem lá talvez o endereço da entrega. Aí você tem que realmente multiplicar, né, fazer alguma operação, né, entre duas tabelas, em que há uma relação, uma conexão entre essas duas tabelas, tá? Mas aí eu vou procurar para você essa questão de fazer operações entre duas tabelas, tá? Porque aí eu posso te passar especificamente esse conteúdo. E também, se a gente for tratar isso também no futuro, talvez para não demorar tanto para você ficar sem essa informação. Eu vou copiar aqui, pessoal, o nosso card, nosso cartão, e vou jogar para vocês aqui, ó, a medida, a total em vendas. Olha lá, ó, é o mesmo valor, tá? Aí o pessoal fala, puta, mas qual que é a diferença prática, né, entre esses caras, né? Deixa eu colocar aqui ele em reais, né, para ele colocar para nós aqui. A diferença, pessoal, que eu costumo passar é o seguinte: você vai fazer colunas calculadas aqui no seu relatório quando você precisa construir alguma coluna que basicamente a informação seja texto, tá? E as medidas, para tudo que precisar calcular, você faça medidas, tá? Então, a diferença dessas colunas é que dentro de um contexto aplicado, você vai poder jogar a medida e ela vai calcular da mesma forma. Ó, eu vou colocar aqui a nossa tabelinha, tá? Cadê? Aqui. Dentro da tabela, eu vou colocar aqui, ó, o produto, tá? A primeira informação nossa lá. Aí eu vou colocar aqui já a medida total em vendas. Cadê? Aqui. Percebam que ele deu o mesmo valor que deu lá naquela coluna calculada que a gente fez, tá? Então, aqui a coluna calculada. Eu vou arrastar a coluna calculada aqui, ó, que é essa daqui, tá? E vou jogar do ladinho dela aqui para mostrar para vocês, pessoal, que é a mesma conta, tá? Então, se a medida já faz a mesma coisa que a coluna, utilizem a coluna apenas para cálculos, né, vamos dizer assim, em que o resultado seja texto, para que você consiga aplicar dentro de um contexto de filtro, tá? Filtro de linha, tá? Basicamente, seria essa a diferença, né, entre medida e coluna calculada. Não sei se eu me fiz por entender, se ficou confuso, tá? Essa explicação, tá? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui de cálculo com medidas, tá? Para vocês entenderem até e até enxergarem até onde pode ir, né, esse contexto de DAX aí, até para nas próximas aulas, no próximo curso, a gente avançar na linguagem DAX, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, deixa eu ver o que eu anotei aqui, clientes atendidos, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso modelinho, tá? No nosso arquivo, vou clicar em transformar dados, tá? E vou acrescentar mais informações nessa tabela, porque ela está muito vazia, tá? Opa, não é aqui. Clicando 2 vezes na fonte, tá? Você consegue editar aquela fonte lá. Então, nós temos lá uma coluna de cliente, tá? Vou criar aqui uma coluna de cliente, vou colocar aqui o Hélio, a Jussara e o Fernando, tá? Bem basiquinho aqui, tá? Vou clicar em OK, fechei. Aí imaginem que esse nome dos clientes já está vindo de uma planilha que eu importei aqui no nosso Power BI. Aqui, no caso, a gente está só simulando dados, então, para exemplificar, né? Então, é bem, assim, uma coisa bem simples mesmo, tá? Vou fechar e aplicar aqui. Aí ele carregou lá para nós, nosso cliente, né? Que fez a compra desses itens aqui, desses produtos. Agora, eu vou criar a medida que calcula a quantidade de clientes atendidos. É óbvio, são 3 linhas.
3 pessoas teriam sido atendidas, mas é só para exemplificar aqui, tá? Até para quando vocês forem jogar isso na atividade 4, que é o que eu vou pedir, para vocês terem uma noção de como fazer, tá? Então, nós vamos criar uma nova medida. Cliquei aqui com o botão direito em cima da tabela, escolhi a nova medida, né? Ele abre o campo aqui para a gente digitar. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor, tá? E vou colocar aqui como nome clientes atendidos. Total, né? Clientes atendidos, tá? E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou usar a função count rows, que em inglês significa contagem de linhas, né? No caso, está falando para a linguagem DAX, conte as linhas. E aí, ele te pergunta assim, tá, o contexto dessa fórmula aqui, tá, o contexto dessa fórmula aqui é um contexto de tabela. Eu não tenho um contexto aqui de linha, tá, de coluna, tá? Porque a fórmula, por exemplo, aí eu tenho uma outra fórmula chamada sum, que é somar, que aqui ele vai pedir para mim a coluna, tá? Então, ó, coluna cliente, coluna produto, coluna quantidade. Nesse caso aqui, no caso de count rows, conte as linhas, né? Ele vai pedir para você a tabela, tá? Aí você vem lá com F vendas, que digitei F, ele já apareceu ali F vendas, né? É a nossa tabelinha. Cliquei e só fechei aqui o parênteses, né? E apertei Enter. Muito bem, ele criou para nós ali a nossa medida total, cadê? Total de clientes atendidos, tá? Total de clientes atendidos. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nesse card. Ctrl+V. E vou tirar aqui o campo que estava aqui no filtro, né, no card, e vou trazer ali o total de clientes atendidos para mostrar para vocês que é 3. Né, que ele foi lá e contou quantas linhas tem naquela tabela, e aí ele trouxe ali o resultado, né, para esse contexto, né. Perceba, pessoal, que dentro desse contexto aqui, ó, se eu jogar o total de clientes atendidos aqui, ó, ele já vai fazer uma conta por linha, tá? Porque ele está entendendo que você aplicou um filtro ali para ele. Essa tabela aqui, por mais que vocês não enxerguem como filtro, ela está realmente filtrando os dados daquela tabela por cada linha. Então, nessa primeira linha, ele quer saber o ar-condicionado, né? Então, ele bota lá só o que foi referente ao ar-condicionado, então ele faz o filtro e joga ali os valores. Então, essa medida, quando eu jogo ela dentro de um contexto de filtro, aí ele vai aplicar exatamente o valor que vai fazer aquela soma fazer sentido, tá? Então, deixa eu tirar ela daqui. Muito bem. Aí nós temos um outro tipo de conta também, que é para calcular, por exemplo, a ticket médio, né, que a gente fez na última aula. Então, como que a gente faz? Vou criar aqui uma nova medida, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da nossa área de digitação, né? Então, vou colocar aqui ticket médio, tá? E aí, existe uma função dentro aqui da linguagem DAX, que é o average, que em inglês significa média. Então, você está pedindo para ele calcular a média, e aqui o contexto dessa função, da função average, ele já é no contexto de coluna, né? Então, ele vai enxergar cada linha daquela coluna e vai calcular uma média somando todos eles e dividindo pela quantidade de vezes que tem ali quantidade de linhas que tem naquela coluna, tá? Então, eu vou pegar aqui a quantidade vendida, tá? Que essa é a ideia lá do nosso ticket médio, né? Que a gente pegou da última aula, tá? Vou dar um tab, fechar o parênteses, né? Porque toda função, ela começa com abre parênteses e termina com fecha parênteses. Tá? Dá um Enter aqui. Pronto, calculou pra gente. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele vai dar a média ali da quantidade de itens vendidos, tá? Eu vou tirar esse campo aqui, vou arrastar o ticket médio para ele. Vai lá.
Deu 2, né? Porque um a gente vendeu 3, outro a gente vendeu 2 e outro a gente vendeu 1. Dá 6, 6 dividido por 3 dá 2, tá? Então, esse é o ticket médio de venda, né? Então, né, nessa loja, cada venda sai 2 produtos. Essa é a ideia do ticket médio, tá? Aí, pessoal, para exemplificar aqui, eu também coloquei para mostrar para vocês que dá para calcular, por exemplo, a questão do total descontado, né? Então, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Vou voltar lá no Power Query. Alguém abriu o chat? Alguém quer perguntar alguma coisa? Foi sem querer, professor. Ah, tá bom. Beleza. Então, pessoal, digamos que nós temos aqui essas tabelas, né? Eu vou editar de novo a fonte. E digamos que nós temos aqui o valor do item, né? Então, seria o valor que a gente chama de valor original, o valor de preço, né? E nós temos o valor pago de fato, né? Que aí pode ter sido aplicado um desconto ou não. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui o ar-condicionado teve um desconto, né? Porque ele comprou dois e pagou à vista, vamos dizer assim. Ele pagou 2.299. A televisão, ele comprou 3 itens, então pagou 4.299. O celular não, porque não teve desconto por celular, tá? Então, o valor pago. Adicionei aqui essa coluna, vou fechar aqui na nossa base de dados, tá? E vou fechar e aplicar. Muito bem, aí ele calculou lá o valor pago, né? Já trouxe para a gente o valor pago. Só que perceba, pessoal, que ele não está como somatório, né? Ele não está com aquele ezinho de somatório, né? O que a gente tem que fazer? Volta lá para o Power Query. Por isso que é ruim criar coluna aqui, né? Aí você vem aqui, onde está ABC, e escolhe número inteiro, né? Que são números inteiros, né? Se tivesse vírgula, eu teria que escolher decimal, tá? Vou fechar aqui e aplicar. Aí pronto, ele adicionou ali o E somatório, né? Que significa que ele reconheceu que aquela coluna é uma coluna de números, né? E aí eu vou fazer lá a medida agora, que vai calcular a diferença, né, do valor que deveria ter sido faturado, mas não faturou por conta de ter dado desconto, né? Então, a gente vem aqui clica para botão direito em cima da tabela, nova medida, certo? Aí nós vamos chamar de total descontado, vai. Total descontado. E aí a gente vai fazer um SumX, tá? Qual tabela, né? Então, ele abre o SumX aqui, ele abre deixa eu abrir o parênteses, ó. Ele abriu aqui embaixo, né? Que eu dei um zoom muito grande. Ó, ele pede a tabela, então eu vou passar para ele a tabela, é a tabela F vendas, F vendas, vou dar um tab aqui, ou dar vírgula, aí já está pedindo para mim a expressão. A expressão é a minha total, a gente pode usar aqui agora, na verdade, é o valor, né? O valor, né? Não, a conta eu me embananando aqui. A conta eu tenho que recalcular a quantidade vendida, né? Então, pegar a quantidade vendida. Eu tenho que recalcular o total pago, né? O total que ele teve em vendas. Eu tenho que pegar e recalcular a quantidade vendida pelo o preço, né? Pelo preço pago e subtrair pelo desconto, né? Então, vamos lá. Eu pego a quantidade vendida vezes cadê? Deixa eu ver aqui. Aí eu posso usar o valor, tá? Valor. Fechando o parênteses, eu terminei essa função aqui, tá? A função SumX, tá? Só que agora eu posso adicionar um outro complemento. Eu posso subtrair, por exemplo, por uma coluna, né? Qual coluna que eu quero subtrair? Aí eu vou subtrair, na verdade é dentro do, na verdade é
pelo total pago, né? Total em vendas. Vou subtrair pelo total em vendas, que é a nossa medida calculada lá, tá? Vai Enter aqui, vamos ver se ele vai capturar. Capturou lá o total descontado. Então, é outro detalhe, pessoal. Uma vez que você criou a medida, você já pode utilizar ela em uma outra medida, tá? Então, eu estou criando aqui uma medida, total descontado. Eu já tinha calculado o total em vendas, né? Que aí o total em vendas leva em consideração esse valor aqui, ó, o valor que ele que estava orçado, né? E aí eu peguei essa diferença aqui e fiz, né, na construção da medida, né? Então, total descontado aqui, tá? Então, eu vou criar aqui um card para mostrar esse cara para nós. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Não estou preocupando com o layout, tá, pessoal? Porque, né, não vai... Opa, deu 0? Espera aí, pessoal, acho que eu comi barriga, né? Deixa eu ver aqui. Na verdade, é a quantidade comprada, né, menos o preço original, né? Então, o preço original, cadê? Preço original, deixa eu ver, é esse valor, né? É o valor? Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho. É o valor. Não, eu tenho que pegar a quantidade vendida e multiplicar pelo valor pago. Tá? Cadê? Total descontado pelo valor pago. Tá? Pelo valor pago. Que é a medida que a gente criou lá. Tá? E o resultado, a gente vai... Deixa eu só dar Enter aqui, mas não fazer a conta. O resultado, a gente tem que subtrair o total da venda. Tá? Ah, não, pessoal, ó, tô comendo barriga aqui. Eu tenho que fazer um total da venda. É que eu tô me embananando aqui por conta dos nomes das colunas, tá? Então, essa coluna aqui, eu vou renomear ela para não me embananar, tá? Deixa eu ir lá no nosso Power Query, tá? Vou pegar, clicar na fonte. Cadê? Valor original. Então, esse é, de fato, o valor que aquele produto deveria custar, cada um daqueles produtos deveria custar, tá? E o valor pago é o valor que foi cobrado, de fato, do cliente, tá? Aí ele deu um erro ali, ó, porque ele aplica o tipo, né? Só que ele estava buscando aquela outra coluna ainda, não existia a coluna valor original, só existia a coluna valor, tá? Aí eu venho aqui em transformar, detectar tipo de dados, ele já vai reconhecer para mim, não reconhecer como número, vamos lá, fazer ele reconhecer como número decimal fixo, valor pago como número decimal fixo, tá? Quantidade vendida como número inteiro, tá? Fechar e aplicar. Tá? Aí deu erro, pessoal, porque a nossa medida estava calculando com um nome lá, valor, não estava valor original. A gente tem que alterar. Então, onde estava valor aqui, ó, eu tenho que pegar e selecionar valor original, tá? Então, esse total da venda aqui, ele está olhando em consideração o valor original. Só que eu não fiz a venda pelo valor original, eu fiz a venda pelo valor pago, né? Então, o total da venda, de fato, tem que ser aqui, ó, ao invés de valor original, total da venda tem que ser valor pago, né? Aparece aqui os dois valores, né? Valor original, valor pago. Eu tenho que selecionar, na verdade, o valor pago, tá? Para ele poder gerar para a gente aqui o valor de fato que foi pago, né? Que é 25.494. A nossa coluna, aquela coluna que a gente criou lá de total da venda, que é essa daqui, ela já está agora ajustada, né? Vamos ajustar agora o total em vendas da medida, tá? Então, aqui não é mais valor, né? A gente tem que colocar o valor pago, né? Não é nem o valor original, é o valor pago. Vou apertar aqui, aí ele já corrigiu a grande maioria dos nossos
dos nossos layouts aqui, né? Agora, pessoal, o total descontado, ele é o seguinte. Eu posso pegar aqui e fazer a mesma multiplicação do valor pago, né? Então, quantidade vendida vezes valor pago. No final, eu vou subtrair pela... aí eu não criei ainda a coluna, ou a medida, do total do preço original. Porque o preço original, que é esse cara aqui, ó, o valor original, né? Ele tem uma soma diferente do que foi pago de fato, né? Então, a gente pode criar lá uma nova coluna, ou uma nova medida, que some esses valores para a gente. Eu vou criar uma nova coluna aqui, tá? Então, criar uma nova coluna. E aí eu vou fazer total do preço original, né? Original. Você chama de valor, preço, né? Eu vou colocar com o mesmo significado aqui, total do valor original. Aí eu vou fazer a quantidade vendida vezes o valor original. Então, vou pegar aqui, valor original. O que isso significa, essa coluna? Significa que eu deveria ter faturado R$ 4.998 com essa venda aqui, mas eu só faturei R$ 4.598, tá? Porque o vendedor lá na hora deu um desconto para aquele cara. Nesse caso aqui, na venda da televisão, era para ter faturado 14.997, mas ele só faturou 12.897 por conta do desconto, tá? Aí, para calcular o total descontado, então, é só a gente pegar e fazer ali, ó, a quantidade vendida menos o total de vendas. Não tá aparecendo? Ah, tá, é que eu tenho que mudar a função, né, gente? Então, eu tenho que usar agora a função sum, né, que ele vai fazer a conta pra gente. Vou tirar aqui a tabela vendas, tá? Eu vou pegar aqui agora, ó, 2 colunas para ele fazer essa operação pra gente. SumX, acho que é SumX mesmo. Só ver se ele vai efetuar aqui de fato. Vou pegar aqui o total do valor original menos o total da venda. Tá? Vou lá para a gente, então, em descontos, deu R$ 2.500, tá? Eu vou jogar nesse card aqui, ó, o total do valor original, só para mostrar para vocês que a conta, ela pegou lá. Então, 27.994 menos 2.500 tem que dar 25.494, que é justamente o valor que foi calculado lá de desconto, tá? Dá para saber até onde mora esses compradores aí, né? Pela sua tabela. Ou, quer dizer, onde trabalham, né? Esse pessoal da tabela, né? Que perder R$ 2.500 numa venda, né? Não, que comprou, né? Pagou 12 mil aí no quê? Ah, sim. Se você jogar na tabela... Dá sim. até para saber onde que eles trabalham, na GTEC, né? Não, aí não, para nós não tem desconto, não. Pessoal, desculpa aí um pouco da embananada, mas realmente, vocês percebam que, assim, DAX é uma linguagem muito poderosa, né? Então, às vezes, confunde, você tem que realmente saber o que você está fazendo, você tem que realmente entender o que você está fazendo, a sintaxe da fórmula, ela faz total diferença. Se você usa SumX e se você usa Sum, é totalmente diferente. O Sum, ele vai esperar que você digite ali nos parâmetros apenas o nome de uma coluna. O SumX, ele já vai pedir para você a tabela, e dentro dessa tabela, o que ele vai fazer com algumas colunas, né? Então, você tem que se atentar para isso, né? Para você não cometer esses enganos que eu cometi aqui na criação dos cálculos, tá? Pessoal, basicamente eu passei
esse conhecimento em DAX, tá? Esse pouquinho de linguagem DAX, porque realmente eu pensei assim, a partir do término desse curso módulo básico, se vocês fossem procurar qualquer tipo de conteúdo para Power BI, quase que 90% das pessoas, dos ensinadores, né, dos professores, eles ensinam já usando a linguagem DAX, né? E que talvez vocês poderiam ficar um pouco atrapalhados, poderiam não ter noção. Então, eu dei só a base, né, de DAX, para vocês terem essa bagagem, até para caso criarem aí curiosidade de conhecer um pouco mais. Os conteúdos que vocês vão achar na internet, pessoal, a grande maioria é ensinando a mexer com a linguagem DAX, tá? A criar fórmulas complexas, a criar funções. Tem gente que cria script ali, né, para criar uma fórmula bem complexa, ele cria uma variável dentro do DAX, a variável tem um contexto só aplicado naquele contexto, né? Então, realmente, assim, é só para dar essa pontada inicial, tá? Fábio, quer pontuar alguma coisa, perguntar? Só relembrando aí que eu acabei achando aí, ou na realidade, você está aí no seu também, na última parte aí do lado onde nós temos as visualizações, tem um ArcGIS Maps for Power BI. Não sei se você chegou a ver a aplicação aí. A gente procurou, né? Mas eu acabei achando aí. Esse aqui, né? Tá? Passou desperdiçado. É que antes o não vai dar tempo, mas assim, se você chegar a fuçar nele e tiver algum entendimento aí, se puder depois dar um toque pra gente, tá? Claro, claro. Ele, há muito tempo atrás, eu tentei utilizar ele, mas ele tinha algumas complexidades ali a nível de ArcGIS que eu não conheço, e aí eu deixei para trás, fui tentando utilizar outros tipos de mapas, né? Mas eu vou dar uma olhada assim, vou ver se dá para fazer alguma coisa legal nela. Eduardo, Edivaldo. Oi, Edivaldo, pode perguntar. Você falou que poderia ficar para a próxima aula como implantar aí o mapa de formas. No intervalo, mas enquanto você passava aí o DAX, conseguir configurar. E se alguém mais tiver essa dúvida aí, é lá em opções. Aonde? Em arquivo? Isso, arquivo, né? Arquivo, opções. Aqui. Certo. Deixa eu abrir aqui. Aí, embaixo de diagnóstico, tem recursos de visualização. Aqui, ó. Isso. Sim. Eu sabia que era alguma coisa aqui, cara, porque... A primeira caixinha lá onde está moldar visual de mapa, é só marcar e reiniciar o Power BI, que aí aparece o mapa de formas. Beleza? Esse primeiro aqui, né? Isso, é o primeiro aí. Grande, Edivaldo. Obrigado, Edivaldo. Então, pessoal, se estiver desmarcado aqui, só marcar, tá? Clicou em OK, aí você tem que fechar o Power BI, né? Abrir de novo e aí já vai habilitar o mapa de formas aqui, ó. Tá? Era isso. Obrigado, Edivaldo. Pessoal, obrigado, tá? Pela paciência, pela disponibilidade de vocês, pela animosidade em assistir a aula. Me perdoa, né, por possíveis falhas ou coisas assim que tenha passado despercebido. Se eu não respondi alguém, estou aprendendo a ser professor, né, esse é o segundo curso na EGOV, e é uma ferramenta, né, que até para quem mexe todo dia, eu mexo assim quase todo dia com Power BI, ainda assim tem coisas que por exemplo, essas medidas, eu raramente faço medidas assim, tipo SUMX, porque a maioria das vezes eu já apliquei as medidas, já fiz elas e eu só dou uma atualização no relatório, né? Então, a cabeça acaba esquecendo, né? Mas, enfim, a Escola de Governo já colocou ali no chat o formulário para vocês preencherem a presença de vocês, tá? Amanhã cedo eu posto a atividade 3 e 4. Quem tiver dúvidas em fazer as atividades, pode perguntar para mim, tá? Eu estou à total disposição de vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem participado aí do nosso curso de Power BI, módulo básico. E, enfim, eu vou deixar aberto aí
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais, eu estou aqui à disposição, tá? Obrigado, pessoal. Eduardo, primeiramente, quero agradecer o teu carinho, a tua atenção, a tua disponibilidade, a tua forma de transmitir, né, o ensinamento, o conhecimento que você tem. Realmente, a gente assim, fica muito feliz de poder ter participado com você junto com a turma toda. E continua essa pessoa humilde, essa pessoa dedicada, essa pessoa companheira, essa pessoa, um homem de bem, um cara de bom coração, e de poder ter essa flexibilidade de efetivamente ensinar as pessoas, né? Isso é um dom que você tem, né, como pessoa, como gente, como homem, de poder não esconder o conhecimento e passar o conhecimento para as pessoas, né? Então, eu quero, em nome da prefeitura aí, agradecer o teu carinho, a tua atenção, parabenizar a EGOV também, de poder ter escolhido você, de toda essa organização que eles têm, e que a gente possa divulgar, né, a EGOV para outros companheiros. Nós temos 27 mil, aproximadamente, colaboradores da prefeitura, que esses possam, né, a gente possa levar esse tão importante mecanismo de conhecimento, de ensinamento para a gente possa também transmitir para outras pessoas, que elas possam fazer, estimular elas a desenvolver a capacidade e a capacitação do que a EGOV tem para nos oferecer. Mas você realmente é um cara ímpar. Parabéns. Que Deus continue te abençoando sempre, tá? Amém. Obrigado. Um grande abraço. Um abençoe para todos. Que Deus abençoe vocês também. Grande abraço. Aí, galera. Tudo de bom aí para você. Feliz carnaval aí para todo mundo, hein? Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba, hein? Ô, Eduardo, depois eu levo um presente lá do Sex Shop para você, tá bom? Um abraço. Vamos fazer um registro aí, ó. Vamos fazer um registro. Obrigado. Nada, pô. Vamos lá. Tem até a loja da minha aqui. Quem pode fazer um registro aí? Quem pode fazer um registro? Se puder, todo mundo aparecer na foto aí. Vou tirar aqui. Quem pode fazer um registro? Tirar o compartilhamento. Isso, tirei. Eu vou fazer um print, então. É que aqui não aparece, né, todo mundo para mim. Deixa eu ver. Tem lá 3 pauzinhos lá e 3 pontinhos. Acho que eu vou fazer um mosaico, né? Isso mesmo. Tá mostrando aqui, mas ele tá ainda colapsando, ainda 12 pessoas. Vou fazer um... vou fazer um print aqui, mas boa parte do pessoal já fiz um print aqui. Fazer mais um. Deixa eu mandar já direto no grupo também, né? Vou mandar para... Aí, Edivaldo. Clarice fez. Beleza, pessoal. Mandei no grupo lá. Obrigado. Valeu. Obrigado. Abraço, tchau, gente. Alô, boa noite. Boa satisfação. Eduardo. Oi. Oi, Vinícius, pode perguntar. Eu não sei se você já tentou fazer, ou teve a necessidade de criar um link na tabela no Power BI, mas para a pasta de Windows, né, para abrir o Explorer. Não sei se você já precisou fazer isso. Pro cara, quando ele está olhando o relatório, ele clicar no link para pasta. Isso, Olha, eu nunca fiz para link para pasta, eu já fiz link para web. Para ele, tipo, acessar qualquer, sabe, link da web, né? Só que... Ô, meu irmão. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Imagina. Obrigado. Eu já fiz para ele acessar link da web, né? Então, tem uma tabela lá e tinha o valor, e aí numa outra coluna
tinha o link para a pessoa clicar para ver aquele valor. Uhum. Né? E eu posso até te mostrar, né, depois, Isso, numa outra depois eu ocasião. vou. Eu acho que seria interessante a gente marcar com você aí, lá na GTEC, não sei, conversar mais. Sim, sim, a total disposição, Vinícius. A gente está com várias ideias lá para o Planerd, né? Uhum. E a gente quer colocar alguns relatórios, algumas tabelas que a gente tem do ArcGIS, relação de processos, e lá a gente tem um mapeamento de rede, né? Nessas Sim. tabelas. Então, a gente ficaria muito legal ver a tabela ali, clicar e já abrir a pasta. Eu tentei fazer, só que até pesquisei bastante, né? Não encontrei nada. Uhum. Então, tem até uma forma de colocar o Power BI embedado no portal da prefeitura. Uhum. Porque quando você... Infelizmente não deu para falar no curso, né? Mas tem como você depois exportar o relatório, gerar o link dele com a conta Pro, claro, mas você gera o link e aí você consegue embedar também em qualquer ambiente, né, de web, né? Você consegue fazer a importação, né? Até eu queria trocar depois uma ideia com você, porque a gente, assim, criei uma conta, a Kelly, a gente criou aquela conta da Microsoft que ele exige lá, né, que é uma conta profissional, para fazer a publicação. E aí a gente queria saber se isso exige alguma restrição de a gente disponibilizar na página da prefeitura, né? Que a ideia é colocar os relatórios lá. Eu creio que restrição nenhuma, assim, claro, eu tenho que checar isso a nível de aos meus superiores, mas, por exemplo, o portal eu vou mostrar aqui para você, aí para quem permaneceu ainda no chat, deixa eu apresentar aqui rapidinho. Dentro aqui do sala de gestão, grande.ms.gov.br. Esses dois aqui, ó, o Fala Campo Grande. Percebeu o íconezinho do Power BI? O Fala Campo Grande e o Vidoria, eles estão todos eles foram feitos em Power BI. Esse aqui eu vou dar um cascudo lá no menino lá da ouvidoria, porque era para ele alargar conforme a largura, ele não alargou. 100%. Mas, não. Coisa assim. Então, assim, tá em Power BI, né? Esses dois links aqui, né? Fala Campo Grande e ele só que aí a página da prefeitura WordPress tem essa compatibilidade, então? Tem. É que, na verdade, esse sala de gestão, ele está feito em um outro ambiente, ele não está em WordPress. Mas, dentro do WordPress, tem lá uma área para você embedar o conteúdo, né? Aí ele vai abrir bem pequenininho, só que dentro do relatório tem como você clicar no botão para ele ampliar para uma tela cheia. Sim. Aí talvez é uma forma de ensinar o usuário a mexer, né? Lá na Planord, a Kelly, ela conseguiu expandir, né? Deixar na tela inteira o painel. Deixar na tela inteira mesmo, normal, sem precisar. Do WordPress? Não, com o Power BI. Só que sim, com o link, né? Isso, com o link. Eu não sei na questão do WordPress, né? Só que se a gente for usar, eu vou subir direto no Sysgram, né? Que aí a gente tem um servidor próprio. A gente faz um frame lá, alguma coisa assim. Então, quando você sobe para o Power BI, servidor, né? E aí você gera o link, ó. Vou mostrar para você. Aqui ele vai pedir para eu logar, peraí. Vou entrar aqui, né? Eu já pedi a senha. E vai mandar um SMS aqui para mim. É todo cheio de... a Two-Factor Authentication, né? Lá eu consegui subir um interno, né? Um servidorzinho que você publica interno.
Só tive algumas dificuldades para integrar ele com o domínio mesmo para autenticação, mas aí Entendi. a pessoa na mão mesmo digitou o usuário e login, né? Aí você subiu o arquivo do Power BI? Oi? No caso, você é que ele conseguiu subir o arquivo do Power BI? A gente publica, ele gera uma URL, né, interna mesmo. Ah, tá. Você tem a conta Pro dele? Não. Power BI? Não? Ou como desenvolvedor, né? O tipo de licença, né? Você baixa, na verdade, um programa que é o Power BI Report Server. Já ouvi falar. E você sobe ele num servidor, né? Uhum. Instala, faz toda a instalação dele. É um pouco chato, eu estou tentando entender ainda como que ele funciona. Mas o legal é que você publica, você pega o arquivo direto do Power BI, publica nele, e ele, naquela URL interna ali, você consegue abrir em outras máquinas. Eu consigo fazer a administração através do domínio, né? Dos usuários mesmo. Que legal. Então, quando você tem a conta Pro, você consegue gerar o arquivo para a pessoa acessar de qualquer lugar, então publicar na web, né? E aí, com esse link aqui, ó, qualquer pessoa pode acessar esse relatório aqui, só que ele vai acessar ele como se tivesse, assim, embedado na página da web, como uma URL que o cara acessou. Sim. Tá? Você não consegue colocar ele dentro, com esse link aqui, você não consegue colocar ele dentro de um WordPress. Mas, se você vem nessa opção aqui, ó, inserir relatório, site ou portal, ele vai gerar para você um HTML, né, um HTML para você embedar. Aí você embeda e aí ele vai ficar num tamanho reduzido, né? Só que aí o relatório, ele vai ficar em tamanho reduzido, mas ele vai aparecer esse botãozinho aqui, ó, que é para você expandir, né? Ah, sim, expandir ali. Aí ele vai expandir para tela cheia, entendeu? Já vi vários sites, assim, de outros portais, de órgãos diferentes, empresas, fazendo isso com o Power BI, né? É uma forma, é uma das formas, né? A gente está dando uma estudada nisso. Mas tranquilo. Com alguns dados, como a gente tem bastante dados de processo nosso mesmo, né? E aí a gente quer disponibilizar somente interno, porque eu vi que se você publica, fica na rede, né? Fica na rede, é legal, exatamente. Qualquer um pode ver. Então, a gente teve essa ideia do servidorzinho justamente para trabalhar com esses dados mais sensíveis, que traz nome de pessoas, ou que localiza pessoas. Né? Entendi, Vinícius. Daria para pegar mais essa parte. Eu gostei desse Microsoft Server. Report Server. Report Server. Legal. Aí você publica o link interno e a pessoa só consegue acessar com o domínio do usuário dela. Isso. Entendi. Eu defino ali os grupos que pode acessar ou a pessoa. É só a questão de colocar o URL mesmo que eu tive algumas dificuldades que ele não interagiu com o domínio, né? Quando ele está vamos dizer assim, num host ali bonitinho, sem ser o nome da máquina. E aí ele pede o usuário e senha. Mas isso aí é de menos, né? É importante ele conseguir abrir e fazer as pesquisas. Legal, Vinícius. Bom, eu fico à disposição, cara. Vamos conversar sim, vamos tentar casar os projetos aí. Lá a nossa assessoria, ela fica responsável por essa parte do planejamento, que foi feita toda ela inteira em Power BI, né? E a gente pode somar forças, né? A gente fez o painel para o time Brasil também da CGM. Legal. Então, estou à disposição, tá? Beleza, Eduardo. Obrigado. Beleza? Por nada. Beleza, então. Falou. Até mais, hein? Falou. Tchau, tchau, gente. Acho que o resto do pessoal tá tudo dormindo. Tudo jantando. Participando da conversa aí. Opa, maravilha. Aprendendo. Show. Mas agora encerrou-se, eu vou fechar aqui. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição de todos, tá?